Vamos iniciar o estudo da tarde de hoje com a nossa prece e depois leremos uma página do livro Vinha de Luz. Vamos à prece. Ao nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, bondoso Senhor, por mais uma vez nos permitir ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão da doutrina do Cristo. Portanto, Deus, te pedimos em nome do grande Mestre que nos ajude a não só compreender, mas nos ajude a aprender, bondoso Pai, a vivenciar a mensagem de Jesus. Graças a Ti, Deus bondoso, graças ao nosso Mestre Jesus. Assim seja. E do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o tema 110, que tem como título Caridade Essencial. E ele inicia com a passagem do segundo livro de João, no capítulo 6, em que João diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andais nele. E Emmanuel nos esclarece dizendo: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação, ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Vamos então agora abrir o Evangelho no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E o item que nós vamos estudar é o item 10, que tem como título também Fora da caridade não há salvação. E
A mensagem do item 10 é a mensagem de Paulo. E ele inicia dizendo: meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encontram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. E a gente observa então que em todo o estudo do Evangelho, o tema predominante é exatamente a caridade. Paulo de Tarso definiu a caridade como: caridade é o amor em movimento. E se nós nos lembrarmos da nossa companheira, que em certo momento nos passou uma mensagem muito, muito inteligente, uma mensagem que nos desperta, né, o entendimento. Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia que as mãos que trabalham são mais santas que os lábios que oram. Ora, por que ela dizia isso? Se a prece é uma forma da gente expressar o nosso sentimento de amor pelas pessoas, porque realmente é uma preocupação que a gente nutre dentro dos nossos corações com alguém que passa alguma dificuldade, por situações trágicas que ocorrem pelo mundo, e a gente sabe pela doutrina espírita que a prece, ela interfere de uma forma construtiva, positiva, sobre aqueles a quem pedimos a Deus em oração. Mas ela deixava evidente que quando eu me levanto e vou em busca de levar a ajuda com a minha presença àqueles que estão necessitados, aí sim eu estou exercitando realmente o que o Paulo nos define. Caridade é o amor em ação. É aquele que vai ao encontro daquele que está passando uma situação difícil e busca de alguma forma amenizar a problemática, a dor, a angústia que aquela criatura enfrenta. Nós vemos no Evangelho, por exemplo, eu tirei aqui alguns trechos que diz assim, o capítulo, né, que fala da caridade. Bem-aventurados que têm um coração puro. A pureza de coração não leva a criatura a expressar caridade, a expressar sentimento de amor ao próximo, de buscar realmente ajudar aquele que está enfrentando dificuldade a passar por aquela luta com mais facilidade? O capítulo 9 fala: os bem-aventurados que são mansos e pacíficos. E ele desenvolve o tema, a afabilidade e a doçura, que também são expressões de caridade diante das dificuldades ou das ações, às vezes, irrefletidas e pensadas do nosso semelhante. O capítulo 10 ele fala dos bem-aventurados que são misericordiosos. E o tema, um dos temas que desenvolve, reconciliar-se com o seu adversário. A gente vê aí, então, que em todo o Evangelho, o tema predominante é exatamente caridade. Ou seja, amor em movimento em relação ao nosso semelhante. E é a mesma coisa que eu espero quando eu passo pelas minhas dificuldades, né? Quando eu enfrento as minhas lutas, que o meu semelhante também venha me ajudar, me dar assistência. É aquilo que todos nós contamos com o nosso próximo. Então, quando todos unem-se em amor, em ajudar, em auxiliar, em socorrer o seu semelhante, consequentemente, todos estão praticando a caridade. Paulo de Tarso tem uma mensagem em que ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais que um símbolo que badala
ou um chocalho que retine. Se eu tivesse o dom de profetizar e soubesse os mistérios do futuro, e se conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse os outros, do que isso me serviria? E até mesmo se tivesse fé de forma a poder falar a uma montanha e fazê-la deslocar-se, isso não teria valor nenhum sem amor. Ainda que eu desse tudo aos pobres, e ainda que deixasse que me queimassem vivo, mas não amasse os outros, eu não teria nenhum valor. A gente vê nessas palavras de Paulo a evolução de um espírito que cresceu somente pelo lado intelectual, né? Ele tem todo o conhecimento, ele tem a capacidade de profetizar, ele é capaz de conhecer todos os mistérios do futuro, mas não é capaz de amar. E como a doutrina espírita nos ensina, as duas asas que evoluem a criatura humana é a asa do amor e a asa da inteligência, né? Então, se nós estamos evoluindo intelectualmente, mas estamos nos distanciando da evolução moral, nós caímos, digamos assim, nessa condição que Paulo nos passa. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais que um sino que badala ou que retine. A presença do Cristo entre nós teve exatamente esse objetivo, de ensinar o ser humano a amar o seu próximo, como ele mesmo afirmou, como a si mesmo, né? Ver no outro uma criatura, não simplesmente como um ser humano, mas ver no outro como um irmão. Porque a família, como nos ensina também a doutrina, não é a consanguínea. A verdadeira família é a família espiritual. Então, o bem que eu quero para os meus, da mesma consanguinidade, eu devo ter o mesmo sentimento pelos demais, pelos meus semelhantes. E podemos ir mais além, né? Por quê? Porque muitas das vezes o sentimento de amor ultrapassa aqueles nossos limites, né? Quando nós conseguimos a compreensão desse sentimento. É quando nós amamos os nossos inimigos, aqueles que se colocam contra nós, aqueles que muitas vezes até sem um motivo justo, né? Eles se colocam contra a gente. E aí o nosso amor, a nossa caridade se expressa pela compreensão, pela tolerância, por enxergar mais além, enxergando que aquela criatura carrega um problema dentro de si, uma dificuldade, e eu não tenho direito de condená-la, mas sim o dever perante Deus, perante Jesus, de ajudá-la. Essa deve ser a minha visão, esse deve ser o meu objetivo. Estar sempre pronto a ajudar, buscar sempre compreender. É a caridade mais difícil, é aquela caridade moral, né? É a caridade de que eu tenho que vencer uma série de barreiras e resistências que estão dentro de mim. Porque quando eu sinto a agressão do outro, a tendência ainda muito forte a se expressar na minha pessoa é exatamente responder à altura ou até além. Mas não foi assim que o Cristo fez, não foi assim que ele exemplificou. Porque quando Judas foi entregá-lo aos soldados, o que ele fala? Lembremos, ele diz: amigo, a que viestes? Eu imagino que Judas deve ter sentido um impacto com aquela colocação de Jesus. Chamá-lo de amigo naquela hora, quando ele sabia muito bem que Jesus tinha consciência do que ele estava fazendo, deve ter mexido com a mente, com o coração dele. Então, os princípios da doutrina espírita é exatamente isso. São os mesmos princípios
do Cristo, nos ensinar a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Todo bem que eu desejo para mim, tudo aquilo que eu quero conquistar, que eu também deseje que o meu próximo consiga conquistar. Paulo também diz assim: a caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Eu me lembro uma vez que eu estava ali naquela linha de ônibus 355, e eu estava ali no ponto do ônibus, já dentro do veículo, né? E observei que uma senhora cega batia na calçada o tempo todo, informando as pessoas, chamando a atenção das pessoas para que ajudassem ela a atravessar a rua. As pessoas corriam para lá, atravessavam para cá, parece que ninguém ouvia. Aí um menino de rua, chegou perto dela, segurou-a pela mão e ofereceu-se a atravessá-la para o outro lado. Eu fiquei observando aquilo e vendo como é interessante, né? Uma criança de rua, muitas vezes, que não tem uma família, não tem ninguém que lhe dê uma assistência, vendo a dificuldade daquela senhora, a limitação dela, o pensamento dele foi o quê? Preciso ajudar, né? Preciso socorrer, preciso aliviar, né? Aquela senhora já fazia algum tempo ali batendo a bengala, e eu dentro do ônibus, poxa, ia saltar, ia ser complicado. Eu também não agi talvez dentro de uma forma mais cristã, né? Mas eu acreditei que alguém poderia ajudar. E apareceu assim, aquela criança, um garoto de seus 10, 12 anos, e ajudou aquela senhora a atravessar a rua. A gente observa aí que esse sentimento de caridade não exige da gente coisas extrapolantes, ou riquezas, ou capacidade extrema. Basta ter o quê? O sentimento de amor ao próximo. Fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem por mim. É na simplicidade que esse sentimento se manifesta de forma grandiosa, de forma espiritualizada, de forma enriquecida, né? Buscando muitas das vezes ter meios, recursos de ajudar, às vezes a gente não consegue fazer o que o outro, com simplicidade, consegue, né? Na mesma mensagem do Evangelho, do capítulo 15, item 10, que é a mensagem de Paulo, ele, no segundo parágrafo, quase que no final, ele diz uma coisa que eu achei muito importante destacar. Porque nós estamos num aprendizado e precisamos desenvolver esse aprendizado. Não é somente pegar a ideia do semelhante e repeti-la, é descobrir caminhos. E é isso que Paulo fala aqui, nessa frase. Olha o que ele diz. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, ou seja, apresentando a caridade, o sentimento de amor ao próximo como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências. Olha só, ele diz profundo sentido e consequências dessas ações, mas consequências também quando a gente se distancia dela, né? Quando a gente se distancia por razões inúmeras, a gente também vai conhecer as consequências. Mas aí ele finaliza com algo muito importante, dizendo assim, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Então, quando ele diz isso, procurando por vós mesmos as suas aplicações, ele está dizendo que eu que tenho que
buscar enxergar, buscar ver, despertar o meu entendimento para as ações de caridade, de amor ao próximo. Não é somente fazer aquilo que no trivial sempre se fez, né? É dar uma esmolinha a alguém, é fornecer um quilo de alimento para outro, é dar uma ajuda qualquer que esteja ao nosso alcance a alguém e simplesmente paralisar as nossas ações nesse sentido. Aquela atitude do menino mostra bem isso, né? Ele agiu de uma forma simples, de uma forma humana, de uma forma caridosa. Ele preencheu a necessidade daquela criatura naquele momento. Ele diz aqui na mensagem, Paulo de Tarso, né? Ele diz assim, no segundo parágrafo: ela brilha no céu, como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide para a direita, benditos de meu Pai, vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. A casa espírita busca, por todos os meios possíveis, nos dar campo de trabalho exatamente para a gente começar a descobrir o que é amar o nosso próximo. Nós observamos que há inúmeras frentes de trabalho dentro de uma casa espírita bem organizada, como é o caso da nossa Casa de Clarêncio. Há inúmeras oportunidades da gente trabalhar na doutrina cristã, na doutrina espírita, vivenciando no nosso dia a dia, nessas ações, exatamente o princípio de amor ao próximo. Porque quando a gente se distancia, quando a gente faz de conta que não está sabendo, ou não vê com os olhos do amor a nossa oportunidade de trabalho, nós realmente caímos em erro, né? Nós realmente nos distanciamos, muitas vezes sem perceber que estamos errando. Portanto, a casa busca por todos os caminhos ampliar o seu quadro de atividades, busca nos conduzir a participar desses trabalhos, busca nos ajudar a desenvolver dentro de nós essas ações. Lembrando que Paulo diz, né, que o amor, que caridade é o amor em ação. Então, quanto mais nós nos envolvemos, não extrapolando, né, porque nós temos as nossas limitações, a nossa vida física, nossas atividades na vida física, mas dentro daquele espaço que nós temos para servir, é muito importante que a gente se dedique, é muito importante que a gente invista o nosso tempo, a nossa oportunidade nesse trabalho. É buscar a casa, é buscar conhecer as atividades e aprender a dedicar uma parte desse tempo a vivenciar na prática esses sentimentos de amor ao próximo. Eu que trabalho no grupo de visita, trabalhei na casa de Leon Denis, agora estou na casa de Clarêncio, e eu tive muitas oportunidades de ver situações em que as pessoas, principalmente idosos, né, que muitas vezes, devido a situações da própria família, ficavam esquecidas, né? As pessoas pouco se conectavam com elas, e o grupo de visita era algo que para elas, né, criava uma emoção muito forte, porque era alguém que vinha para dar atenção, para ouvir os seus queixumes, os seus reclames, as suas dores, as suas dificuldades. Nós tínhamos uma senhora,
contando um dos casos, que 6 horas da manhã ela acordava a filha e exigia que a filha desse o banho nela e deixasse ela prontinha para o grupo de visita. E ela sabia que nós não chegávamos às 6 horas da manhã lá nunca. Nossa atividade começava às 9. Então nós chegávamos na casa dela, como ela era a primeira visita, entre 9h15 e 9h30, era relativamente perto do Ozar. Mas o grupo representava muito para ela. Então, olha só, como nós nos tornamos importantes para o nosso semelhante quando nós agimos dentro de um sentimento verdadeiro de amor. Quando a gente faz aquela ação com extrema dedicação, com um extremo desejo de levar realmente uma situação de calma, de tranquilidade, de paz, né, ao nosso próximo. Mas lembrando Madre Teresa, não podemos nos esquecer que diante daquelas circunstâncias em que eu não posso entrar em ação, buscar alcançar a pessoa e levar um pouco de reconforto, e só me resta a prece como ferramenta em minhas mãos, então, que eu faça da prece o melhor meio de socorrer, de ajudar, de assistir, de aliviar. E os tempos de hoje, ele nos dá inúmeras oportunidades disso, né? São tantas as situações de dor, de sofrimento no nosso mundo, principalmente no momento que estamos vivendo, que não nos custa nada lembrar do nosso próximo, daquele que passou por uma situação difícil, daquele que desencarnou, e elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele: Pai misericordioso, dá o teu socorro, a tua assistência, a tua orientação, a tua proteção também aos nossos irmãos, tanto os encarnados como os desencarnados. Ivone Pereira, ela tinha o hábito de comprar os jornais para orar pelos suicidas. Ela fora suicida numa encarnação e ela tinha esse amor grandioso, essa necessidade de implorar, porque ela conhecia, né, com toda a profundidade o sofrimento daqueles irmãos que desencarnaram pelo suicida, pelo caminho do suicídio, né? Então, aprendamos com ela, não só orar pelos suicidas, mas vamos orar também pelos pretensos suicidas, né? Aqueles que ainda não caíram no erro, mas estão a caminho dele. Eu, no outro dia, vi uma notícia aqui a respeito de suicídio, muito triste, que os policiais em São Paulo, o número de policiais que se suicidam são muito maior do que os soldados, os policiais que desencarnam em ação. Isso por quê? Porque é essa pressão enorme que ocorre na nossa sociedade hoje, toda essa violência tão escancarada, e que eles se sentem muito inseguros, né, e acabam optando pelo suicídio. Então nós podemos começar a nossa caridade aos pés da nossa cama, né? Orando pela humanidade, orando pelas pessoas, pedindo pelos pretensos suicidas que consigam ter força, coragem, fé em Deus, de que eles vão conseguir vencer as dificuldades deles e saírem vitoriosos. Mais do que isso, diante da oportunidade, vamos sair em campo, vamos ir até aquela criatura que está precisando de ajuda, que precisa da nossa presença, para levar a ela um reconforto, para levar uma palavra amiga, para proporcionar qualquer tipo de ajuda que esteja ao nosso alcance. É uma forma da gente agradecer a Deus todas as bênçãos que nós recebemos a cada dia e nós desconhecemos. Quem já vivenciou situações de grande risco, como eu vivenciei, pode dizer isso, de cadeira, como se diz, né? A gente vê quando a gente está realmente voltado para
o engrandecimento interior, buscando nas ações renovar, crescer, se libertar, que diante de situações muito complicadas que surgiriam, o socorro vem e não permite que nós venhamos a cair naquela situação. É a bondade de Deus agindo em nós, por nós, nos ajudando e nos protegendo. Confiemos sempre em Deus, em todas as circunstâncias da nossa vida. Confiemos em Jesus, que trabalha incansavelmente por nós. Confiemos também nesses amigos que, em nome de Jesus, estão sempre presentes em nossas vidas, nos ajudando de todas as formas, nos dando todo o amparo que necessitamos. E nos conectemos a eles pelas nossas ações. Uma companheira pergunta ao Chico: Chico, será que macumba pega? Aí o Chico diz assim: minha filha, se uma parede tiver um buraco e alguém jogar uma pedra, ela não passa para o outro lado, não atinge uma pessoa do outro lado? Ah, atinge. E se você fechar o buraco? Então, a mesma coisa. Se você age no bem, pensa no bem, os seus sentimentos são do bem, e você busca viver o bem, consequentemente, nada de mal te acontecerá. Porque você por si mesmo, criou a sua proteção. Vamos encerrar aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus e a Jesus. Pai bondoso, misericordioso Pai, mais uma vez nos voltamos a Ti, bondoso Deus, para agradecer a oportunidade que o estudo nos deu, para agradecer essa doutrina grandiosa, maravilhosa, que Tu permitiste chegar até nós, para agradecer o grande Espírito do Mestre, que trabalha há milênios em nosso favor, querendo nos ver mais felizes, querendo nos ver mais harmonizados, mais de acordo com a Tua lei. Temos que agradecer também esses guias espirituais incansáveis que, em nome de Jesus, nos ajudam em todos os momentos da nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo que Tu nos permites. Te agradecemos em nome de Jesus. Assim seja.